E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia, tá? Então, vamos começar. E a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre relevo e hidrografia do continente americano. Tá aqui, ó, relevo e hidrografia da América, apostila 2, páginas 5 a 9, beleza? Então, esse é o tema de nossa aula. Vamos falar sobre paisagens, vamos falar sobre rios, vamos falar sobre montanhas, cordilheiras, enfim, tudo que envolve relevo e hidrografia. Bom, começando. Quando a gente olha para a América, nós percebemos que existem duas grandes massas ligadas por um istmo. Isso parece muito complicado, mas se vocês olharem para o mapa, fica mais fácil da gente entender. Então, vamos lá. Ó. Então, quando eu falei, primeira grande massa, América do Norte. Segunda grande massa, América do Sul. E vem a América Central, que é o istmo que faz esta ligação. Então, só reforçando, uma grande massa aqui no norte, uma grande massa aqui no sul, e aqui uma estreita faixa chamada de istmo que liga essas duas grandes massas. E da onde vem isso? Isso vem do processo de formação dos continentes que nós vimos na aula anterior, que isso tudo era Pangeia, dividiu em Laurásia e Gondwana. Essa parte norte pertencia à parte da Laurásia e essa parte aqui sul pertencia a Gondwana. E isso foi se deslocando e chegou nessa configuração que nós temos hoje, formando então a América, que é um continente que tem grande extensão no sentido norte-sul, tá? E é um pouco mais estreito no sentido leste-oeste, beleza? É aí que está, então, o país que nós moramos, que é o Brasil. Continuando os nossos slides, nós vamos ver aqui que a estrutura do relevo da América é formada por três grandes formas, tá? Então, a gente tem três grandes modelos de relevo no continente americano. E eu vou falar para vocês aqui quais são. Que são as montanhas jovens e altas, as cordilheiras, os planaltos e planícies, tá? Então, são essas três grandes formas que nós encontramos e elas estão dispostas de forma ordenada. Por quê? Na parte oeste, eu tenho montanhas altas, geologicamente jovens, formadas por um processo de subducção de placas, ou seja, uma placa se chocando com a outra. No centro e no leste, eu tenho planaltos e planícies. Os planaltos já são antigos, já são erodidos, menos elevados, e as planícies, que são formadas pela deposição do material desse planalto, por isso são áreas relativamente planas. Vamos aqui para o mapa e eu vou mostrar para vocês a disposição disso. E depois nós vamos falar de cada uma dessas formas. Então, aqui, ó. Na parte oeste, tá vendo aqui, ó, oeste, olha a rosa dos ventos aqui, ó, oeste. Então, essa parte aqui, ó, do mapa. Ó, montanhas. Então, toda essa borda aqui do Oceano Pacífico, eu tenho montanhas, beleza? Aí aqui, na outra borda, que é a borda do Oceano Atlântico, a borda leste, vamos dizer aqui, ó, rosa dos ventos, leste, eu tenho os planaltos, tá? Então, essa é a disposição. E na parte central, que é onde eu tenho maior concentração de planícies, tá aqui, ó. Aqui, a grande planície amazônica, aqui a planície do Rio Paraguai e Paraná. Então, essa é a disposição do relevo, tá? Na borda oeste, eu tenho as cadeias de montanha. Na borda leste, eu tenho os planaltos antigos e erodidos. E na parte central, eu tenho, então, planícies e também alguns planaltos. Essa é a configuração, beleza? Agora, nós vamos falar de cada um desses compartimentos do relevo. Aqui, só para a gente ilustrar aquele mapa, é a mesma coisa se eu conseguisse fazer um corte no relevo. Então, aqui eu consigo ver, ó, lá na América do Norte, então eu tenho o Oceano Pacífico de um lado, o Oceano Atlântico do outro. Oeste, leste.
E se eu conseguisse fazer um corte, eu vou conseguir ver, então, ó, as montanhas rochosas, o Rio Colorado, a planície do Mississippi, Apalaches e o Oceano Atlântico. Se fosse aqui na América do Sul, olha aqui, ó o corte no mapa aqui, ó. Eu tenho, então, o Oceano Pacífico, eu tenho a Cordilheira dos Andes, eu tenho o Pantanal, eu tenho Brasília, eu tenho o Planalto brasileiro aqui e o Oceano Atlântico do outro lado. Então, essa é a configuração do relevo no sentido leste-oeste do continente americano. Muito bem. Então, na costa oeste, eu tenho as cordilheiras. E que nome recebe essas cordilheiras? Dependendo da parte do continente, elas recebem nome diferente. Aqui na América do Norte, eu tenho, então, as montanhas rochosas, que pega desde o Alasca, passa pelo Canadá e entra nos Estados Unidos. Depois, aqui no México, ela se separa em dois braços, que é a Sierra Madre Ocidental e a Sierra Madre Oriental. E ela continua aqui na América do Sul com o nome, então, de Cordilheira dos Andes. E é justamente nessas cordilheiras que estão os pontos mais elevados do nosso continente. Aqui na América do Norte, o Monte McKinley, com 6.194 metros, e aqui na América do Sul, o Monte Aconcagua, com 6.960 metros. Então, lembrando, a borda oeste, que é o Oceano Pacífico, a gente tem a presença das cordilheiras, de grandes altitudes, relevos jovens, formado pelo encontro de placas tectônicas. Muito bem. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre uma civilização que se desenvolveu na Cordilheira dos Andes. Uma civilização muito antiga, antes da chegada dos colonizadores espanhóis, antes deles chegarem aqui para fazer o processo de colonização que nós já estudamos nas aulas anteriores. Os incas desenvolveram um sistema bastante sofisticado de cidades e vias de circulação. E depois, logicamente, foram dominados pelos espanhóis, mas ainda hoje existem comunidades nos vales e encostas dos Andes que seguem a cultura inca. E o que restou hoje foram muitos sítios arqueológicos mostrando a respeito dessa cultura. Eu falando assim, vocês talvez não se recordem, mas se eu mostrar essa imagem para vocês, vocês vão se lembrar de alguma coisa. Isso daqui se chama o Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, que fica na Cordilheira dos Andes, tá bom? Então, aqui vocês podem perceber a capacidade, o conhecimento que a sociedade inca tinha para se fazer construções numa altura dessa, uma altitude dessa, e com essas características. Beleza? Continuando. Na borda leste, eu tenho, então, os planaltos, que são regiões já mais antigas, mais desgastadas, tá? Na América do Norte, eu tenho, então, os montes Apalaches, que pega aqui, ó, a borda leste dos Estados Unidos. E na América do Sul, eu tenho, então, aqui, ó, a Serra do Mar, né, e a Serra da Mantiqueira, que fica no Brasil, beleza? Então, são planaltos erodidos, desgastados pelo tempo. São mais jovens, né? Não são jovens, são relevos mais antigos, são muito mais velhos que as cordilheiras que estão do outro lado, na borda do Oceano Pacífico. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a ocupação desses planaltos, tá? Os montes Apalaches nos Estados Unidos são explorados desde a época ainda colonial com carvão mineral e ferro. E foi responsável por impulsionar a industrialização dos Estados Unidos. Então, hoje nós temos sérios problemas ambientais com esse processo de exploração. Então, vocês podem observar aqui na foto, tá, de uma mina de carvão nos Estados Unidos, a alteração que acontece no relevo. Tá? Então, isso é um problema ambiental e que envolve também questões de segurança de trabalho. E aqui está a localização, ó, dos Montes Apalaches, que é a região onde começou o processo de industrialização nos Estados Unidos. Já na Serra do Mar, que é as serras aqui do leste e sudeste do Brasil, é o lugar onde existia a Mata Atlântica, que foi muito explorada e ainda é explorada.
E aqui vocês conseguem perceber um mapa aqui da Mata Atlântica, mostrando como que era a cobertura dessa Mata Atlântica, o que existia de Mata Atlântica em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, e o que resta hoje, tá bom? O que ocasionou isso foi todo um processo de exploração, que começou desde a extração do pau-brasil, passou pela cana-de-açúcar, depois vem o ciclo do café, depois a urbanização. Tanto que as maiores cidades brasileiras estão localizadas na faixa litorânea. Pode pensar aí, ó. Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, né? Então, todas as maiores cidades do Brasil estão justamente nessa faixa litorânea e por isso essa exploração e essa devastação nesse bioma chamado, então, Mata Atlântica, que fica nesses planaltos e serras no leste do Brasil. Bom, os planaltos, né, eles abrangem vastas áreas da América, sendo na América do Norte e na América do Sul. Na América do Norte, a gente tem um destaque aqui para o Planalto do Colorado e o Planalto Mexicano. Então, vou mostrar um mapa para vocês aqui e vou indicar onde que estão esses planaltos. Ó, tá aqui, ó, o Planalto do Colorado, tá? Aqui nos Estados Unidos, e o Planalto Mexicano, beleza? Então, esses planaltos são planaltos erodidos, são planaltos que estão sendo moldados pelas ações da natureza durante milhões de anos, vento, água, né, intemperismo, e isso faz com que eles sejam aplainados, rebaixados, tá? Então, na América do Norte, esses planaltos em destaque. Na América do Sul, a gente tem outros. Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro, o Altiplano Boliviano e o Planalto da Patagônia. Vou mostrar aqui no mapa a localização de cada um. Aqui em cima está o Planalto das Guianas. Aqui eu tenho todo o Planalto Brasileiro. Aqui eu tenho o Altiplano Boliviano. E aqui eu tenho, então, o Planalto da Patagônia. Todos planaltos antigos, já erodidos pela atividade da natureza. Lembrando a aula anterior, as forças endógenas formam as grandes formas do relevo e os agentes externos modelam essas formas do relevo, beleza? E nesses planaltos da América do Norte, não só da América do Norte, mas também da América do Sul, a gente tem, então, esse processo de ação da natureza, sendo eles esculpidos por milhões de anos. E aqui tem uma imagem, então, do Grand Canyon nos Estados Unidos, cujo processo de ser esculpido aconteceu pela água do Rio Colorado. E outra paisagem bastante comum nesses planaltos é as áreas urbanizadas. E aqui vocês conseguem perceber nessa imagem uma foto da cidade do México e a poluição sobre essas áreas. Isso é muito comum nas grandes cidades e ocorre nesses planaltos, então, da América, ocupado pela população, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. E a hidrografia, agora vamos falar de água. O continente americano é muito rico na questão da disponibilidade de água. E existem grande quantidade de bacias e os principais divisores de água são as montanhas rochosas e os Andes. Muito bem, professor, o que é divisor de água? Divisor de água é um elemento da bacia hidrográfica que define para qual rumo vai a água quando ela cai sobre o solo. Então, aqui vocês podem perceber que exatamente essa parte mais elevada aqui vai definir para que lado vai a água quando ela cai sobre o solo. Então, esse ponto mais elevado, essa linha mais elevada, é o divisor de água. E quais são os divisores de água? Os principais divisores de água aqui no continente americano, logicamente, que são as montanhas rochosas e os Andes pela altitude que possuem, tá bom? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as principais bacias hidrográficas do continente americano. Então, aqui, ó, eu tenho a bacia do Rio Amazonas, aqui o número 1 indicando a sua localização, a bacia do Rio Mississippi, número 2, está a localização dela, a bacia Platina, número 3, está aí a localização, 4 é do Rio Yukon, lá em cima, no extremo norte, depois é do Rio Mackenzie, do lado do Yukon, lá, também no extremo norte, a bacia do Rio Orinoco, aí o número 6, e depois a bacia do Rio São Francisco, número 7. Falei rapidinho porque agora nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas bacias hidrográficas. E nós vamos começar pela bacia amazônica.
que é a bacia mais volumosa do mundo, ou seja, aquela que tem a maior quantidade de água disponível. E também a maior, ou seja, que abrange a maior área. São 7 milhões de quilômetros quadrados. Está aqui, ó, 7 milhões de quilômetros quadrados e que abrange 9 países. Então, não é só o Brasil. Então, existem outros países da América do Sul. Então, tem lá a Colômbia, Peru, Bolívia, Guiana, enfim, vários países da América do Sul. O rio Amazonas, que é o principal rio dessa bacia, nasce na Cordilheira dos Andes, a mais de 5.000 metros de altitude. Ou seja, o primeiro regime de água que alimenta o rio Amazonas é o derretimento da neve. Depois ele vai cortar a região de clima equatorial, onde chove muito. Portanto, existe grande quantidade do volume de água nessa bacia. Então, aqui o mapa da bacia amazônica, destacar aqui para vocês a nascente do rio Amazonas, aqui no Peru, com um rio chamado Uacali. Depois que ele vai entrar no Brasil, que vai receber água do Rio Negro e do Rio Solimões, aí ele passa a ter, então, o nome de Rio Amazonas e vai desaguar aqui no Oceano Atlântico. Beleza? Aqui uma foto para vocês, então, das características principais dessa bacia, que é exatamente onde existe a floresta amazônica. Vegetação muito densa com a presença de água. Bom? Bacia do Mississippi e Missouri. São rios dos Estados Unidos que fluem em direção ao sul. Tá bom? Então, correm no sentido norte-sul. E desemboca no Golfo do México. Essa bacia, além de ocupar uma grande área dos Estados Unidos, ela atravessa uma região de belts. Esses belts, gente, são regiões agrícolas que trabalham de forma específica. Por exemplo, Corn Belt só produz milho, né? Cotton Belt só produz algodão, enfim, são áreas produtivas dos Estados Unidos e por isso os rios Mississippi, Missouri e seus afluentes se tornaram rotas de transporte. E o delta fica na cidade de Nova Orleans. Só para a gente lembrar, essa cidade que foi arrasada por um furacão chamado Katrina há alguns anos atrás, beleza? Então aqui, ó, o mapa da bacia. Então ocupa grande parte do território americano e os divisores de água são as cadeias de montanhas rochosas aqui no oeste e aqui os montes Apalaches, beleza? Continuando aqui, algumas fotos para mostrar a importância desse rio como meio de transporte, que os navios transportando principalmente produtos agrícolas. Beleza? Bacia Platina. Aqui na América do Sul, formada por 3 rios, Paraguai, Paraná e Uruguai. E nós estamos justamente aqui na bacia do rio Paraná. E o lugar onde ela encontra o oceano é no Estuário da Prata. E aqui vocês podem perceber que fica entre Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai. Então, esse daqui é o Estuário da Prata, é justamente aonde os rios dessa bacia desaguam. Continuando, rios Yukon e Mackenzie, rios localizados no extremo norte do continente. Aqui o rio Yukon no Alasca, esse daqui é o estado do Alasca, tá? Que pertence aos Estados Unidos, e o rio Mackenzie no Canadá, são rios que desaguam na região ártica, portanto, são rios que passam boa parte do ano congelados e as suas águas são extremamente frias. E depois a gente tem o rio Orinoco, tá? O rio Orinoco, que fica na Venezuela. É uma importante bacia hidrográfica da América e é uma região também onde se explora petróleo. Vocês sabem que a Venezuela é um país muito rico em petróleo. Então, faz parte
também desse contexto de floresta amazônica. Dá uma olhada nessa foto aqui que vocês vão perceber o Rio Orinoco e a vegetação que tem no seu entorno. E para a gente fechar, Rio São Francisco, um rio genuinamente brasileiro, tá? Por quê? Porque nasce e deságua dentro do território brasileiro. Diferentemente, por exemplo, do Rio Amazonas, que nasce em território peruano e depois vem para o Brasil. O Rio São Francisco é um rio extremamente importante para a história do Brasil, chamado, né, de Rio o Velho Chico, o Rio das Velhas. É um corredor que foi utilizado para que os colonizadores adentrassem ao território brasileiro. Então, vocês podem perceber aqui, nasce aqui no estado de Minas Gerais, passa pela Bahia e depois vai desaguar lá na divisa entre Sergipe e Alagoas, beleza? É um rio que corta a região árida, né? A região brasileira, do semiárido brasileiro, e que também é muito importante para a geração e produção de energia, beleza? Galerinha, chegamos ao fim dessa aula, bastante informação, bastante conceito, espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo. Vou deixar lá as tarefinhas para que vocês possam fazer para fixar esse conteúdo. Então era isso, valeu e até a próxima.